Bom pessoal, essa é a parte 2 do nosso vídeo de Passport, né? Login com Passport. Então, vamos configurar o nosso projeto. Primeira coisa, vamos instalar o nosso Passport, a tecnologia que vai autenticar, né, o nosso login. Nessa parte 2 vamos estruturar, finalizar a estrutura do projeto, instalar as dependências que a gente precisa e configurar o nosso arquivo, né, o nosso auth.js, para que a gente configure o nosso Passport para validar o login. Após isso, vamos instalar o Bcrypt para criptografar a nossa senha. A gente salvar a nossa senha criptografada no banco, né? Dá uma segurança para o nosso usuário. O Bcrypt é muito bom porque a gente não tem como saber mesmo qual a senha que está sendo salva no banco. Ele criptografa ela e não tem como fazer o reverso, né? Trazer a senha novamente. Após isso, eu vou instalar o Express Session para a gente criar uma sessão. Ela que vai validar quanto tempo o nosso usuário vai permanecer logado, né? Vamos criar essa sessão também. Instalar o Express para criar a sessão. Express Session. Após isso tudo instalado, vamos criar nosso app.js, né, e fazer a configuração padrão, que é chamar o nosso Express, criar a nossa constante app para delegar as funções a ela, né, para a gente poder startar o nosso servidor. Vou colocar o nosso servidor para rodar na porta 3030. Coloquei um console.log para a gente saber quando a gente startar o nosso servidor, porque a gente vai, né, desligar e startar ele várias vezes durante o desenvolvimento. Aqui no script eu coloco um script de start, tá? Coloco o caminho para encontrar o meu app.js e assim para startar fica fácil. Eu escrevo npm start e o meu servidor é startado. Bom pessoal, após instalar todas as dependências que nós vamos precisar, agora nós vamos configurar o nosso projeto. Vamos criar o nosso CRUD, né? Onde a gente vai criar o usuário, criptografar a senha desse usuário e faremos a autenticação utilizando o Passport. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nosso servidor já está rodando, né? Olha aqui no nosso SRC, vamos criar a nossa pasta padrão controller. Aqui dentro, um arquivo chamado usuário.js. Ok, beleza. Como a gente está trabalhando com o módulo do Sequelize, né? Então a gente já tem nossos atributos, que é o nome, o ID, o login e a senha. Então a gente vai chamar o nosso módulo, tá? Ponto barra, aqui, ó, models, só models, tá? Beleza. Agora a gente cria uma constante chamada usuário. Model.usuário maiúsculo, tá? Igual tá escrito aqui, ó, pessoal. Vou aqui no models usuário, igual tá escrito aqui, ó. Beleza, tudo certo. Module.exports. E aqui a gente vai criar a nossa função assíncrona, vai ser o nosso criar usuário. Vai ter um req de request e um res de response. Beleza. Antes da gente começar a criar o nosso usuário aqui, né, criar a função para criar o nosso usuário no banco de dados, nós precisamos fazer um evento para que toda vez que eu criar esse usuário, a senha que ele informar, tanto se eu estiver utilizando uma telinha feita com HTML e CSS, ou aqui no post, minha senha que ele informar tem que ser criptografada. E ao invés de a gente fazer toda a lógica aqui dentro, vamos fazer o seguinte: vamos utilizar uma função muito interessante do Sequelize que se chama hook, né? Assim, acho que é assim que a pronúncia. Que o que acontece? Ele é um evento que vai acontecer antes da gente salvar. Então eu vou fazer uma lógica que antes de salvar eu vou criptografar a senha para salvar essa senha criptografada no banco de dados. Então a primeira coisa que eu vou fazer é chamar o meu Bcrypt aqui, ó. Const Bcrypt require Bcrypt. Beleza, chamei ele aqui. Deixa eu só dar um espaço aqui para ficar mais legível. E agora aqui, depois do meu usuário init, né, de inicializar o meu usuário aqui, eu vou criar o meu hook. Primeira coisa, usuário
.addhook, tá? Após isso, eu coloco a anotação aqui before save, ou seja, antes de salvar, ele vai executar o que eu vou pedir. Uma função assíncrona, lógico. Vou chamar ela de crypt senha, tá, pessoal? Vamos colocar assim, crypt senha. E agora, aqui dentro, eu vou chamar as propriedades do meu bcrypt, né? Então, ó, se, vou chamar um se, que é a minha função síncrona, crypt senha. Assim, pessoal, uma coisa que eu esqueci de fazer é o seguinte, nós não vamos trabalhar com o campo senha aqui, ó, até escrevi. Ah tá, pessoal, antes de continuar, uma coisa que eu esqueci, ó, de mostrar pra vocês. A gente não vai trabalhar com esse campo senha. Esse campo senha aqui vai ser a nossa senha salva no banco. Então a gente vai criar uma senha hash que vai ser do tipo datatypes.virtual. O que essa senha hash faz? Essa senha hash ela vai existir enquanto o usuário estiver informando lá no campo. Então, por exemplo, se a minha senha é 123, ela vai receber esse valor por enquanto. E quando o nosso hook ele for utilizado, que a gente criptografar essa senha hash e salvar nesse campo senha a senha criptografada, o valor que estava aqui, ele para de existir. Entendeu? Então, a gente vai capturar o que o usuário informar na senha hash, criptografar e salvar no campo senha no nosso banco de dados, e depois dessa senha hash, esse valor deixa de existir, tá? Vocês vão entender melhor quando estiver pronto. Então, beleza, crypt senha ponto senha hash. E aqui agora, a gente vai fazer a nossa lógica para criptografar. Então, crypt senha ponto senha, tá? Senha mesmo, que vai ser o campo lá no nosso banco de dados. Nós vamos aqui, ó, receber aqui, lembra do await, né, a função assíncrona, nosso bcrypt.hash, aqui que vai ser a nossa criptografia. Nós vamos criptografar o valor, tá, pessoal, da nossa senha hash, que é o que o usuário vai estar informando, e o nosso salt aqui vai ser 8, beleza? Vai ser o nosso nível de segurança, tá? Ok, tudo certo. Deixa eu ver se está certinho, pessoal. Beleza. Ponto e vírgula aqui. Acabei apagando aqui, ó, nosso return usuário. Ok, deixa eu ver se está tudo certo. Beleza. Agora nós vamos para o nosso model, pessoal. Primeira coisa que vamos fazer, const. Ele vai receber o nome, o login e a senha traço hash, tá? Não é a senha. Lembrando que aquele campo senha vai ser o valor criptografado salvo no banco. A gente vai utilizar aqui, em tempo de execução, a nossa senha hash. Hack.body, que nós vamos pegar esses valores aqui do body, tá? Ok. Que agora const salvar usuário. Recebe await usuário.create. E aqui a gente vai passar esses mesmos campos, tá? Beleza. Então o que eu tô falando aqui? Eu tô pegando os meus valores aqui através do body, do corpo da aplicação, né? E aqui eu chamo meu salvar usuário, crio essa constante aqui e recebo a função create, né, que já é padrão do Sequelize. Ela vai escrever a query para mim de criar esse novo usuário no banco. Lembrando que quando eu criar, ele vai vir aqui e vai ativar o meu hook, tá? Antes de salvar, ele vai criptografar a minha senha para quando eu salvar aqui, ó, quando essa função for executada, a minha senha vai estar criptografada, tá? Ok, agora eu vou colocar um return has.json. Vou retornar o meu salvar usuário. Vamos colocar um try catch aqui para a gente poder capturar o erro, pessoal. Try, vou escrever ele aqui. Capturar nosso erro aqui, ó. Return has.json. Erro ao salvar usuário. Vamos pegar o erro aqui.
Beleza, vamos testar para ver se está funcionando, tá? Deixa eu só dar uma revisada aqui no código. Pegamos os valores, salvamos, retornamos o usuário aqui. Beleza, agora nós vamos criar as nossas rotas, tá? As nossas rotas para a gente poder salvar o nosso usuário aqui. Então, no meu src, vou criar um arquivo router. Aqui eu vou chamar o meu express. Criar minha constante chamada router, que vai receber o meu express.router. E aqui eu vou chamar o meu router.get. Na verdade vai ser um ponto post, tá? Desculpa, que a gente está salvando, né? A gente está pegando esses dados e mandando os dados, que vai ser o nome, o login, a senha hash. Então vai ser um barra. Vamos colocar criar barra usuário. Vou chamar aqui o nosso controller usuário, tá? Controller usuário require ponto barra controller barra usuário. E aqui nós chamamos controller usuário ponto criar usuário. Ok, agora module.exports recebe minha router. A gente vai poder utilizar ela e chamar ela aqui agora no nosso app.js. Então aqui const router express. Vamos chamar aqui nosso arquivo de rota, pessoal. Express não, olha pessoal, a loucura. É require. ponto barra. Vamos colocar só um ponto barra. A gente está fora do escopo, né? Router barra router. app.use. Ok. Router. Beleza, deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada, pessoal. Antes disso, vamos colocar só um app para garantir, tá? express.json. Beleza. Ok, pessoal. No mais, eu creio que é isso. Vamos para o teste, né? Então, beleza, pessoal. Abri aqui o meu Postman, né? Então, localhost, a porta 3030, a rota que nós criamos, criar usuário. Que eu coloquei o nome, ó, Michel Alves do Reino. Meu login, em vez de colocar isso aqui, vou colocar só Mike. E a minha senha, que é a senha hash, lembrando disso, vai ser 123. Vou salvar. Olha lá, salvar usuário, ID 1, nome completo, login. Olha, a senha hash, isso aqui é um erro de segurança gravíssimo, a gente retornar a senha que o usuário digitou. E aqui é a nossa senha criptografada, que não dá para descobrir. Na verdade dá, porque a senha do usuário está aqui. A gente vai corrigir isso aqui agora, tá? Então vamos voltar aqui no nosso criar usuário, lá no nosso controller, tá? E aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o nosso salvar usuário ponto senha hash e ele vai receber um define. Prontinho, apenas isso. Ctrl S para salvar. Volto aqui no terminal, Ctrl C para o servidor parar de funcionar, clear para limpar, npm start para startar o servidor novamente. Ok. Agora, pessoal, vamos criar mais um aqui, ó, vai ser o Mike 2, tá? A senha vai ser 1234. Olha lá. Criamos ele, olha lá, nossa senha hash não apareceu, só a nossa senha criptografada, tá? Então, não tem como descobrir dessa vez, né? Então tá aqui, ó, certinho. A gente está criando o nosso usuário e ele está vindo com a senha criptografada do jeito que nós queremos. Voltando aqui no nosso terminal, porque eu uso o MySQL aqui, né? Então MySQL-u put-p. Lembrando que para você instalar o MySQL vai estar na descrição do vídeo um link tanto para você baixar ele com PHP admin quanto para rodar ele no terminal igual eu estou fazendo aqui, tá? Então, ó,
show database, só para a gente mostrar. Use login passport, show tables, use usuários, aí pessoal, não é um database, né? Desk, usuários, aqui pessoal, tudo certinho. Select from usuários. Olá, Michel Alves do Reino, que é o Mike, Michel Alves do Reino, que é o Mike 2, e a nossa senha linda aqui criptografada. Olha a data e a hora, que tá um padrão bem diferente, né? A hora que ele foi salvo aqui, ó, bem legal. Beleza, o ID, tudo certinho. Vamos continuar a nossa jornada. O que nós fizemos até agora, pessoal? A gente já está criando o nosso usuário, já está criptografando a senha dele. Agora a gente vai criar a nossa lógica para poder autenticar, tá, esse usuário. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui no nosso config. Ó, já está criado aqui, né, a pasta auth.js. E aqui a gente vai criar a lógica do nosso passport para poder fazer a nossa validação, a nossa autenticação, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar, a gente pode copiar mesmo daqui, ó, do nosso controller usuário, esses dois campos aqui. A gente vai reaproveitar eles, tá? Ctrl C para salvar. Vamos voltar aqui no nosso auth. Beleza, a gente vai utilizar as propriedades do Sequelize aqui no nosso auth também, e vamos chamar o nosso bcrypt também, tá? Só com o espacinho aqui, pessoal. Ok. Também vamos usar o nosso local strategy. Deixa eu escrever aqui, local strategy, que vai ser a nossa estratégia local para autenticar o nosso usuário. Como a gente está utilizando um banco local, né? Então, ó, passaporte local, a gente está criando aqui através do nosso próprio servidor, nosso próprio banco de dados, tá? Então, ó, module exports é igual a function, passar por parâmetro nosso passport. Ok, e aqui dentro nós vamos escrever a nossa lógica. Agora nós vamos chamar o nosso passport .use, criar nossa estratégia local, né? Nossa new local strategy, tá? E aqui dentro a gente vai receber dois parâmetros, que vai ser o nome, né? Username field, que na verdade aqui no nosso caso não vai ser o nome, vai ser o login, que vão ser os dois campos que ele vai utilizar para poder fazer o login. A gente criou um campo para ele formar um nomezinho, né? Que vai ser o login dele. Nosso campo senha, né? Password field, tá? Isso aqui é padrão da documentação, vocês podem procurar. O nosso banco é senha, tá? Aqui não vai ser o senha hash, vai ser o nosso senha mesmo, porque a gente está pegando diretamente do banco. E aqui eu vou receber o meu login, minha senha e um DOM, para a gente validar as nossas respostas. Após isso, uma funçãozinha de callback. Ponto e vírgula aqui. Beleza. Agora nós vamos utilizar aqui o nosso usuário. Vou chamar ele usuário.findOn. Esse findOn aqui, ele já é padrão também do Sequelize, né? O nosso RM vai criar uma query para a gente, onde ele vai listar o usuário que a gente precisa através de parâmetros como, vou utilizar o where, né? Que vai ser a validação, beleza. Eu vou listar esse usuário, mas o que eu vou usar para poder buscar esse usuário? Então eu vou usar o login dele. Olha lá. No nosso banco nós vamos pegar o login que está sendo passado aqui para o parâmetro e vai validar, trazer esse usuário para verificar se já existe um login cadastrado no banco, né? Um login válido, se esse login já foi cadastrado. Beleza? Após isso nós vamos validar os tipos de resposta que vamos receber. Vou criar um demo aqui, tá? Esse demo a gente vai fazer o seguinte, ele vai receber um parâmetro também, usuário, só que usuário minúsculo. Funçãozinha de callback. Opa, desculpa pessoal. Ok.
E aqui dentro a gente vai validar as respostas que nós estamos recebendo, tá, pessoal? A primeira delas vai ser o seguinte: se der errado, a gente não encontrar nenhum usuário com esse login, a gente vai retornar return done, passar um parâmetro nulo, false, e também uma mensagem, né, dizendo usuário não encontrado. Ok, certinho. E se tudo ocorrer bem, pessoal, é o que a gente vai fazer agora. Nós vamos, vou chamar aqui de res, tá? Como se fosse res de resposta. Nós vamos chamar o nosso bcrypt e fazer um compare, tá? Isso aqui já é padrão do bcrypt, esse compare aqui, para verificar se a senha que ele está informando, que a gente vai pegar como senha hash, se a senha que ele está informando tem o mesmo padrão que uma senha salvada, né, que é a senha desse usuário que eu busquei pelo login, salva no banco. O que acontece? O bcrypt a gente não consegue descriptografar a senha, ou seja, na hora que a senha é criptografada, a gente não consegue fazer aquela criptografia voltar à senha que o usuário informou. Então, por exemplo, a minha senha é 123, ela é criptografada, é uma série de caracteres, eu não consigo fazer o reverso, que é pegar esses caracteres e transformar na minha senha novamente. Porém, existe um padrão que o bcrypt segue, tá? E a gente pode utilizar esse compare e ele vai validar se a senha que está sendo informada aqui, o padrão dela é parecido com a senha, né? Ele é igual, o padrão que ele utilizou para criptografar é igual o da senha que esse usuário salvo no banco está cadastrado, tá? Então a gente vai utilizar esse compare aqui. Vamos pegar a nossa senha, vamos chamar aqui o nosso usuário .senha para fazer essa comparação. E aqui nós vamos pegar um erro, tá? Se der um erro, e uma resposta. Beleza, e aqui dentro, mais uma vez, a gente vai validar o que a gente está recebendo. Se der certo, a gente receber a resposta correta, ok? Eu vou colocar aqui um return done. Ele vai receber um null. Vai receber a nossa resposta aqui, que vai ser usuário. Vai receber o nosso usuário. E se não der certo, se não, né? Se não der certo, o return, vamos retornar um done null false, uma mensagem de erro, tá, pessoal? Erro ao logar. Ok. A gente vai passar também um erro, né? Aqui, ó. Belezinha, pessoal, essa parte aqui tá pronta, né? Agora a gente vai inicializar, vamos renderizar aqui, né? Serializar o nosso usuário. Após isso, nós vamos criar um método, né? Uma function, vamos chamar nosso peça port, que vai ser o serialize user. Vamos receber aqui por parâmetro nosso usuário, um DOM também, e aqui nossa funçãozinha de callback. Aqui dentro a gente vai retornar o null e pegar o nosso usuário ID. A gente vai pegar o ID do usuário, né? Mais uma validação de segurança aqui. E agora, se a gente serializou ele, vamos colocar aqui um deserialize user. E aqui por parâmetro nós vamos pegar o ID que a gente capturou na função acima, um DOM também. Aqui dentro eu vou chamar o meu usuário findOn novamente, tá? Agora eu vou validar, vou realmente verificar se esse usuário que está logado, ele existe mesmo no banco, as credenciais dele estão batendo, tanto o ID, quanto o login, quanto a senha. E aqui agora no where eu vou passar por parâmetro o ID dele, tá? Pra gente verificar se esse ID realmente existe, né? Se esse usuário realmente existe. Nosso ponto demo, pra gente poder pegar a nossa resposta.
E aqui a gente vai trabalhar com o que a gente receber. Se a gente receber a resposta, a gente retorna um DOM com null, um false e uma mensagem, tá, pessoal? Que vai ser usuário não encontrado. Quer dizer que esse usuário não existe no banco mesmo, tá? E se der tudo certo, vamos retornar aqui o nosso DOM. Retornar a nossa resposta. Beleza, pessoal? Parece que está tudo certo. A nossa configuração aqui para o nosso passport tá ok, né? Agora nós precisamos criar aqui no nosso controller o nosso login, que é onde a gente vai utilizar a nossa configuração do passport. Então aqui dentro do controller eu vou criar um arquivo chamado login.js, tá?